Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O primeiro-ministro de Portugal dedicou a sua mensagem de Natal ao compromisso do governo de reforçar orçamental o Serviço Nacional de Saúde. António Costa prometeu atacar a sua crônica suborçamentação, eliminação faseadamente taxas moderadoras. Começo por desejar a todos os que residem em Portugal e às comunidades portuguesas da diáspora um Feliz Natal. Com um abraço fraterno aos que nesta quadra estão longe dos seus familiares, em particular aos que estão a trabalhar, assegurando o funcionamento de serviços essenciais, e aos nossos militares e membros das Forças de Segurança que se encontram em missão no estrangeiro. Quero dirigir uma palavra solidária a todos os que com maior ou menor gravidade enfrentam a doença e expressar o profundo reconhecimento a todos os profissionais que diariamente dão o seu melhor para nos assegurar os cuidados de saúde. A saúde é um bem essencial e por isso o Serviço Nacional de Saúde, universal, geral e tendencialmente gratuito, constitui uma das maiores conquistas da nossa democracia, permitindo, ao longo dos últimos 40 anos, prestar assistência a todos os que dela necessitam, sobretudo em momentos de especial fragilidade e independentemente da respectiva condição económica, estatuto social ou local de residência. Sei bem que a saúde é, atualmente, uma das principais preocupações dos portugueses e que há vários problemas para resolver no SNS. Compreendo bem a ansiedade daqueles que ainda não têm médico de família, dos que aguardam numa urgência ou dos que esperam ser chamados por um exame, uma consulta ou uma cirurgia. Os cuidados de saúde primários são a base do SNS e o melhor caminho para atingirmos a meta de cobertura universal em saúde. Por isso, escolhi precisamente dirigir-vos esta mensagem de confiança e de compromisso a partir de uma das mais recentes unidades de saúde familiar, de modo a expressar a determinação do Governo em reforçar a capacidade de resposta de proximidade do Serviço Nacional de Saúde para que este seja cada vez mais um motivo de orgulho nacional. Como sabem, ao longo dos últimos 4 anos, recuperamos a dotação orçamental do setor da saúde. Admitimos mais 15 mil profissionais e conseguimos aumentar o número de consultas e de intervenções cirúrgicas realizadas. Mas sabemos bem que não é suficiente e que temos o dever de fazer mais e melhor. A gestão orçamental responsável que temos prosseguido permite-nos agora atacar de modo sustentável a crónica suborçamentação e o contínuo endividamento dos serviços de saúde. A proposta de Orçamento de Estado para 2020, já apresentada na Assembleia da República, contempla o maior reforço de sempre no orçamento inicial do setor da saúde e confere maior autonomia aos hospitais para garantir uma maior eficiência e responsabilidade na gestão do seu dia-a-dia. O Programa de Melhoria da Resposta do Serviço Nacional de Saúde, que aprovámos recentemente, prevê ainda um conjunto de investimentos em infraestruturas e equipamentos de saúde. Autoriza a contratação de mais 8.400 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e outros profissionais, bem como o pagamento de incentivos para a redução das listas de espera, através da realização de mais cirurgias e mais consultas, incluindo ao sábado. Vamos também continuar a alargar a oferta de médico de família. Vamos duplicar o ritmo de investimento em cuidados continuados, abrindo 1.000 novas camas, das quais 200 de saúde mental. E vamos, já a partir de 2020, começar a eliminar faseadamente as taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários e nos tratamentos prescritos no Serviço Nacional de Saúde. Estas decisões que já tomamos mostram bem a prioridade que atribuímos ao setor da saúde e sabemos que temos de dar continuidade a este esforço nos próximos anos. Estou bem ciente que o nosso país enfrenta muitos outros desafios, no combate às alterações climáticas, à pobreza, pelo acesso à habitação, à melhoria do emprego, da educação, o fortalecimento do crescimento económico.
Mas neste ano em que assinalamos o 40º aniversário do Serviço Nacional de Saúde, foi mesmo de saúde, e só de saúde, que vos quis falar. Porque mais do que celebrar o passado, o nosso dever é responder às necessidades do presente e garantir o melhor futuro para o Serviço Nacional de Saúde, como poderoso instrumento de igualdade e de progresso social ao serviço de todos. É esta mensagem de compromisso e confiança que vos quero deixar pessoalmente, olhos nos olhos, nesta noite em que nos juntamos em família para celebrarmos o Natal de 2019. A todas e a todos, um Feliz Natal e um ótimo ano de 2020. O presidente do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa afirmou que não há nenhuma derrapagem no prazo das obras de expansão desta infraestrutura. Prevê-se que as duas novas estações, Estrelas e Santos, abram ao público em 2024. Não há nenhuma derrapagem no prazo das obras de expansão do metro de Lisboa. A garantia foi dada esta sexta-feira pelo presidente do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, que prevê que as duas novas estações, Estrela e Santos, abram ao público em 2024. De acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2020, as obras de expansão do metro de Lisboa, orçadas num total de 210 milhões de euros, vão arrancar no segundo semestre de 2020, quando inicialmente estavam previstas para o primeiro semestre deste ano. Não há nenhuma derrapagem. O que há é a evolução normal dos concursos de obras públicas. Nós mantemos a nossa estimativa, era começar as obras em 2020 e, portanto, isso mantemos. Está um bocadinho atrasado porque os concursos públicos são sempre algo, têm a sua morosidade natural. Nós lançamos o concurso da expansão em janeiro deste ano, ainda deste ano de 2019, e nós estamos convictos que no primeiro semestre de 2020 vamos proceder à sua adjudicação. E, portanto, a partir daí as coisas correrão conforme previsto, que é, iniciamos as obras o ano que vem, acabamos as obras em 2023 e abrimos as novas estações em 2024. O objetivo é ligar o Rato ao Cais do Sodré, obtendo assim uma linha circular a partir do Campo Grande, com as linhas verde e amarela, passando as restantes linhas a funcionar como radiais. Em princípio, em 2024 vamos, quase de certeza, a dar aos lisboetas mais 2 km de rede, mais uma linha circular, mais 2 estações e um serviço com muito mais capacidade de resposta à procura que hoje estamos a ter. Questionado sobre a contestação do utentes à criação da linha circular, o secretário de Estado da Mobilidade respondeu que o momento da decisão já passou. O grande objetivo neste momento é rapidamente avançar com a expansão. Já não estamos no momento da decisão relativamente a qual é a expansão. O que é preciso, e acho que é determinante também, é que consigamos, e sobretudo os autarcas e todos aqueles que participaram nesta decisão, que tenham a capacidade de mostrar às populações que esta decisão é a melhor para o conjunto. O governante lembrou que durante muitos anos o metropolitano não teve o investimento em manutenção que devia ter tido. Temos feito um investimento que tem que continuar. Neste momento estamos a repor ao nível da manutenção que não foi feita ao longo dos últimos anos e, portanto, é possível agora ter uma oferta disponível superior e melhor graças a isso. Agora não chega, por isso estamos com a aquisição de novas carruagens, novas composições e naturalmente este processo de ambição, diria assim, tem que continuar para o futuro. O investimento necessário para a expansão do metropolitano e a aquisição de novas carruagens é, segundo Eduardo Pinheiro, mais de 300 milhões de euros. Em Portugal, o primeiro de 3 dias de greve dos trabalhadores da empresa de handling Portoei tem uma adesão elevada. A afirmação é de Fernando Simões, dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil. Quais são as reivindicações para esta guerra? A principal delas todas e que foi o motivo para a greve foi exatamente a Portoei não ter cumprido o desbloqueamento de carreiras que devia ter feito em novembro deste ano, conforme aquilo que estava acordado e assinado no nosso acordo de empresa desde 2016. Os primeiros números já indicam, os 3 aviões da EasyJet da manhã, tanto em Lisboa como no Porto, já saíram com atrasos. Apesar de que já temos informação que nos painéis do aeroporto e para a comunicação social e a passageiros está a ser informado que não saíram com atrasos, o que não é verdade. Agora vão começar a chegar os voos que vão fazer rotações, estas próximas horas agora vai-se começar a ter mais dados. Neste momento, como se pode ver, grande parte dos trabalhadores deste turno já estão aqui concentrados.
No Porto a mesma coisa e em Faro já tenho uma percentagem mais aproximada, neste momento cerca de 70% dos trabalhadores que deviam estar a operar na placa, portanto a fazer rotações dos aviões que vão começar a chegar agora, estão do lado de fora, estão junto dos nossos dirigentes. Para já é sexta, sábado e domingo. E depois temos umas horas extraordinárias, se não chegarmos a acordo entretanto, começa a partir de dia 1 de janeiro. Em Portugal, o presidente da MOBI anunciou o lançamento de um concurso público internacional para a concessão de 643 postos de carregamento de veículos elétricos em 10 anos. O que nós vamos entrar é na fase plena de mercado, quer aqui no continente, quer nas regiões autónomas. O que é isto da fase plena de mercado? Os carregamentos irão passar todos a ser pagos. Essa também será uma consequência daquilo que nós estamos a fazer hoje com este lançamento deste concurso. Também, com isso, passando para os operadores privados, deixa de ser a área pública a ser o grande dinamizador do setor, passando os privados a ter essa iniciativa através do crescimento da rede, porque os privados irão poder, a partir de agora, fazer crescer a sua rede, uma vez que os carregamentos passarão a ser pagos, portanto, há aqui um retorno, uma probabilidade de retorno efetiva do seu negócio, o que vai permitir aumentar a rede de postos de carregamento. A concessão da exploração da rede piloto terá um prazo de 10 anos, é constituída por 643 postos normais e aos quais se poderão acrescer 20 postos de câmaras municipais. Nós tivemos que concluir uma rede piloto, tendo encontrado há 4 anos atrás mais de metade, cerca de 60% dos postos vandalizados e abandonados. Este é agora o tempo de sabermos que em dias, o máximo 2 meses, teremos toda esta rede de 643 postos prontos. Este ano já foram vendidos em Portugal mais de 11.500 veículos elétricos, no ano passado pouco mais de 8.000. Somos o 4º país da Europa com uma maior penetração de veículos elétricos. Estamos agora no final do ano e a Lusa preparou um vídeo do ano de 2019. Vamos então acompanhar o vídeo. No ano em que Portugal mostrou um ar sereno mesmo na defesa de causas difíceis. Continua a dominar, por cá o cenário não é o mesmo. Da esquerda à direita, a Assembleia deu as boas-vindas a 3 novos partidos. E seremos uma voz desconfortável. Porque nós vamos conseguir mudar Portugal. E o Chega consegue um feito histórico. Chegar à Assembleia da República com poucos meses de existência. Mesmo assim, António Costa e o Partido Socialista conseguiram sair vencedores. Mas primeiro tiveram de passar por alguns testes. Contratação sim! Exploração não! Aresp, escuta! Trabalhadores sobre a luta! Inação! O senhor, quando foi os incêndios lá de cima de Dragão Grande, estava nas suas vestidas feitas. Não estava, não. É mentira, é mentira. É mentira isso. Não interrompi nada. Eu disse 18. Eu disse 18. Não esteve presente. Isso é mentira. É mentira. É mentira. É mentira.
Só que a derradeira prova foi outra. As filas começaram a crescer em todo o país, a insatisfação aumentou e o governo foi obrigado a intervir. Em abril e agosto, a greve dos motoristas de matérias perigosas parou o país. Não sei se pensavam que nós vinhamos brincar, mas estas pessoas estão habituadas a trabalhar 18 horas por dia, não estão propriamente a brincar estariam com a família. Isto é que é o verdadeiro poder, não é o governo. Muito complicado mesmo, muito complicado. É muito complicado isto, é muito. São meia dúzia de imbecis que fazem isto nesta altura. E alguém que mexa também na lei da greve, porque não se pode abusar assim. Refrescadas as ideias, uma requisição civil e até medidas excepcionais, as mangueiras voltaram a pingar. O curioso é que no ano em que os portugueses sentiram mais a falta de um combustível fóssil, 2019, foi também o ano de saírem à rua em protesto pelo clima. Com Greta Thunberg a ditar as palavras de motivação, os mais jovens abraçaram a causa em força e trouxeram as políticas do meio ambiente para o centro da discussão. Precisamos que o governo português deixe de ser cobarde. É tentar vincar que este é o problema maior de sempre da humanidade. Este é um movimento de jovens para jovens e adultos. Isto só muda quando o sistema mudar e neste momento nós estamos num ponto crítico, é preciso mesmo haver mudança. Estamos a tentar salvar o planeta. A nossa casa está a arder, não há outra casa, temos que agir agora. Em Portugal é preciso que a ambição seja passada à prática. A questão climática é também uma questão de emprego com sustentabilidade. Preocupa-me que planeta é que eles vão ter daqui a 10, 15, 20 anos. Eu também quero melhorar o meu planeta e não quero só estar na escola a fazer palermices. Tem que ser agora, é para ontem, não é os nossos filhos, não são os nossos netos, é agora, é hoje. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! E se há lutas que ainda mal começaram, há outras que escolheram 2019 para apadrinhar perdas e ganhos. Por entre alegrias e tristezas, Portugal fez história. Sonhei várias vezes em como é que seria ganhar o Mundial, como é que seria o momento da vitória. Nunca pensei que fosse desta maneira. Durante este ano ganhámos só o Mundialito, o Torneio da China, medalha de ouro dos Jogos Olímpicos Europeus em Minsk, Campeonato da Europa e Campeonato do Mundo. Foi realmente um ano que é difícil bater. Foi uma medalha que, para superar tudo que eu passei, os momentos difíceis, os lugares que eu tentava até abaixo, os sétimos e quintos, foi uma medalha para superar tudo que eu Um dia muito feliz para todos nós. Fomos os primeiros a conquistar este troféu e vamos ficar para sempre marcados na história. Isto traz-nos mais responsabilidade e traz-nos vontade de ganhar mais, porque ganhar é bom e os sportinguistas merecem e nós merecemos pelo trabalho de todos que desenvolvemos. Sinto muito contente, é um sonho de qualquer jogador jogar nas melhores equipas do mundo, o Atlético é uma delas. Na vila portuguesa de Arcos de Valdevez, as tardes de domingo são passadas nas ruas do centro da vila em roda. Bailaram-se ouvir durante horas seguidas, quer chova, quer faça sol.
Em Arcos de Valdevez, as tardes de domingo têm sido passadas nas ruas do centro da vila, numa roda ao som de concertinas, castanholas e reco-recos. Quer chova ou faça sol, estas festas surgiram de forma espontânea há mais de 10 anos e desde então tornaram-se num fenómeno local que atrai visitantes de todo o país. Isto foi numa brincadeira, um belo domingo, há 10 anos. Estávamos ali um grupinho e eu virei-me para um tocador e disse assim: ó, Sr. Monteiro, vamos lá começar aqui um birinha? E diz ele: você está tola? Eu digo: sim, você não tem a sua gaita? E diz ele: a minha gaita anda sempre. E digo eu assim: não, você vai para a maldade, não estamos para a maldade. E diz ele: mas você é maluca, não? E daí começámos e aqui que está. No seio destas rodas em que se dança ao vira, já se fizeram casamentos, nasceram novas amizades e devolveu-se a cultura local do Alto Minho aos imigrantes que regressam, sobretudo no verão e por alturas do Natal. Natal, Ano Novo, feriados, Dia Santos, elas a questão. E o que é que vocês fizeram para assinalar o Natal este ano? A mesa de Natal. É tudo feito por vocês? Tudo por tudo, por quem dança, que toda a gente está aqui com a mesa de Natal. Isto é mesmo só aqui no Alto Minho. Quantas horas fica a dançar? 3, 4 horas garantidas todos os domingos. E já sabia dançar ou aprendeu aqui? Não, já sabia dançar mais no bicho. Eu já tenho quase 80. E ouvi dizer que há pessoas que desmaiam de tanto... Pronto, é o calor, porque também é muita hora de cansaço. Canso, isto é muita hora. Depois a pessoa não aguenta. E não são só as gerações mais antigas, também vemos imigrantes, que alguns deles já nem sabem falar português porque não nasceram cá, nem os pais deles nasceram cá, mas sim, começa o toque da concertina e eles de braço no ar e já sabem claramente o nosso folclore. Estas festas semanais, que nasceram apenas porque sim, estão já a alastrar às terras vizinhas. No município de Ponte da Barca, a 4 km de Arco de Valdevez, já se dança a ouvir ao som de concertinas todos os sábados e domingos e, sobretudo, em períodos de festas. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cepalpé na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima.